Salve galera do NOQD Clips, você está no canal oficial de cortes do Não Importa o Que Diga. Então, por favor, mano, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like também e ativa o sininho para você não perder os próximos, certo? Então, bora pro vídeo. A Globo era o Banco Central. Era muito fácil para esses caras, que eram os famosos cartolas, fazer gestão com o dinheiro da Globo. Então era um dinheiro central, você tinha aquele dinheiro, dinheiro de bilheteria, dinheiro do resultado desportivo. Você tinha três fontes. Quando a gente pegar essa declaração do André Sanches, em 2019, ele estava desesperado. Ele volta para o Corinthians, ele larga lá o cargo dele público na política e volta para o Corinthians para tentar responder pela crise que ele mesmo colocou lá. E você pode ver nessa explicação dele a grande limitação a respeito de gestão. Você vai ver aqui em 2019, onde o Palmeiras e Flamengo dividiam protagonismo e o Corinthians começava a sua decência, que agora, né, a sua queda, e agora que está começando a retomar, né, com as contratações. Então, são 1h12 de live, a gente já falou do Corinthians, não vai falar específico dele, mas a gente vai mostrar que o Palmeiras e o Flamengo vêm dividindo esse protagonismo. O Corinthians ganhou em 15 e 17, mas aqui parecia que ele queria colocar... Vamos escutar o que ele tem para falar, que a gente vai lá depois para São Paulo. Por que não é o São Paulo que corre hoje por fora? A declaração do Rogério Ceni nos dá exatamente a intenção do que é o São Paulo. A gente vai entender o que é o São Paulo, o movimento dos empresários através das contratações que o São Paulo fez. A gente vai falar do Benítez ali. É coisa rápida, não vai precisar estender muito, não. Para você que chegou na live agora, já tem 1h13, mas é rápido. Vocês vão entender que São Paulo e Grêmio caíram num sentido que o São Paulo hoje só não tá igual o Grêmio, porque teve um joguinho ou outro que ganhou. 3 jogos separam ali, 3 vitórias. Então não é muita coisa. Se para pensar, foram 3 vitórias ali que Grêmio deixou de ter, que podia estar respirando um pouquinho mais, e São Paulo teve. Então a gente vai falar deles daqui a pouco, mas vamos lá para André Sanches. Deixando os créditos aí ao programa da Fox Sports, André Sanches, lembrando que é um programa de 2019, tem só um trecho aqui, que é o trecho que interessa dentro da nossa interpretação. Deixa eu só colocar o áudio aqui no mais... Aumenta o seu volume aí, tá, rapaziada? Quem tiver pela TV e tal, que eu não garanto que vai estar com o melhor áudio, porque muitas vezes que a gente compartilha não fica. Eu vou só... Priva os microfones aí, Josino, Tiozão e Lugó, para não dar retorno. Vamos lá. Que ia ser Flamengo e Corinthians. Hoje já estamos falando Palmeiras e Flamengo. Eu acho que nos próximos 2 anos, Flamengo e Palmeiras realmente estão na frente. É o campeonato dos dois contra os outros 18. Mas é cíclico, futebol é cíclico. Um ano é um, outro ano é outro. Vamos esperar aí 2 anos para ver a conta chega. Mas esse já foi o Corinthians também nessa cotação. Em 2013 era o Corinthians, 2012 era o Corinthians, 13. Por que mudou? Calma aí, vamos ver o que ele vai falar por que mudou. Mas mudou, o senhor André Sanches, deixa eu colocar a gente aqui na disposição pequenininha. Mudou por quê? Mudou simplesmente porque nesses anos que ele citou, era com dinheiro da mamãe Globo. Fazer gestão com esse dinheiro é fácil. É fácil. Você recebe uma baita grana, você tem um repasse gigante, você tem o produto aberto para você. O Corinthians era explorado em rede aberta em 70%, 15% ali para o Palmeiras, 60% para o Corinthians, 15% para o Palmeiras, 10% para o São Paulo, 1% ali para o Santos, um percentualzinho para o Santos. Então, era mole, André Sanches. Era mole você fazer uma gestão, ou você ou qualquer um ali, porque era para o Flamengo, para o Corinthians e para o restante. Aí tinha ali São Paulo, Palmeiras, e não é assim que funciona. A partir do momento que teve essa ruptura, Lugó, mostrou muito. E assim, ainda vai piorar, porque se a gente pegar aí em termos de campeonatos internacionais, ainda vai piorar. Ainda é só o começo. Vai lá, Lugó. Fernando, só para complementar, o André está falando aí da questão da grana, da receita da Globo, que a gente colocou, mas ele afundou o Corinthians quando ele trouxe a construção do Itaquerão ali, da Arena Neoquímica. Porque é ali que o Corinthians se afundou. Eu acho que o Flamengo tomou uma decisão muito mais correta que o Corinthians de não construir estádio de futebol. Quando ele se meteu a besta lá querendo construir Itaquerão, não sei se meteu a besta ou não, né? Mas assim, se ele fosse olhar a questão administrativa, quem levou o Corinthians a esse estágio que ele está hoje de não ser protagonista foi o próprio André Sanches com a construção do estádio. Para o Corinthians não era vantajoso construir estádio. Foi muito mais questão de ego, de vaidade ou sei lá o que mais,
do que a questão de pensar na gestão. Ele estourou o Corinthians. Se o Corinthians hoje ficou esses anos sem ter o protagonismo, sem poder contratar jogadores de expressão, quem levou o Corinthians a essa situação foi o André Sanches, que ele tá jogando a culpa aqui na Globo, na Globo não, mas a gente tá vendo, ele deixou muito o Corinthians limitado à questão da Globo, sendo que ele poderia ter gerado novas receitas e não ter colocado o clube na situação que ele colocou. E aí o Palmeiras, talvez ele quis dar um troco ali pro Palmeiras, que tinha acabado de construir um Allianz Parque num modelo de negócios que não há igual no Brasil, para se afundar e dar uma resposta para a torcida do Corinthians. Então, ele levou o Corinthians a essa situação que está hoje, que eles estão tentando ali se equilibrar, inclusive renegociando dívidas para que possa montar um time melhor. Ele só conseguiu trazer esses jogadores que estão aí, esses 4 aí, por conta de ter conseguido renegociar a dívida do estádio. Então, ele levou o Corinthians a essa situação atual. Ô, Lugo, Perfeito. Vai lá, deixa eu só dar um pitaco aí. Eu lembro que na primeira eleição do André Sanches, ele, quando terminou o mandato dele, ele falou o seguinte: estou entregando o mandato sem dívida nenhuma. Ok. Agora, olhando o histórico tanto de São Paulo Futebol Clube e de Corinthians, existem duas similaridades: estádios de futebol. É só puxar a história, quem patrocinou o estádio do São Paulo, o Morumbi, e quem patrocinou o estádio do Corinthians, entendeu? Aí você vai para um outro caminho que não é o futebol, tá? Mas só para deixar esse pitaco aí. Exato. Vamos ver o restante aqui, é curtinho. Vamos lá. E lembrando, né, que ele foi falar cíclico, ele meteu um cítrico, enfim, vamos lá. Isso daí é de menos. Por que de 2012 você não estava mais no Corinthians, mas 2012 foi o último ano que o Corinthians foi o rei da arrecadação do faturamento nos rankings de faturamento do futebol brasileiro. De lá para cá, 2012 para cá, o Corinthians caiu o faturamento e depois subiu depois do seu retorno, tem 30% de subida. O Flamengo subiu 156% nesse período. Por que deixou de ser Corinthians e Flamengo para a gente discutir Palmeiras e Flamengo? O Palmeiras é uma coisa típica. O Palmeiras não é uma realidade. O Palmeiras não vale 100 milhões por ano. Estão se pagando, mas não vale. Não é do Palmeiras, não vale, é de ninguém. É por isso que você tem o Flamengo. O Flamengo subiu 156% da receita. Projetos errados, deixam de arriscar mais. E tem uma coisa, você tem que pegar o faturamento, quanto é venda de jogador e quanto não é venda de jogador. E tem um ano que eu vendo 100 milhões de jogador, é uma receita. Tem um ano que eu vendo menos jogador, é outra receita. Tem que pegar fora jogador, qual é a receita? Então, o Flamengo subiu muito. Teve 300 e poucos milhões de venda de jogador em 11 meses. No ano passado, o Flamengo faturou 648 Mas milhões. ele vendeu o Vinícius Júnior. Esse ano, 540 ele vendeu o Paquetá. Ele vendeu todo mundo. Diminuiu 100 milhões. Gostaria de lembrar que só sobe, tá? Esses números só sobem. E lembrando que essa entrevista é de 2019, tá? Vamos concluir aqui o que ele está falando. E lembrando também que ele tem uma frase ali que vamos ver depois, né? Que não tá, acho que nesse vídeo em específico, mas é aquele meme que ele criou, né? Que era como se fosse uma situação de momento, que era tudo coincidência o que estava acontecendo em 2019. Vamos lá. A receita, e mesmo diminuindo 100 milhões a receita esse ano, o Flamengo cresceu 156% e o Corinthians 30% nesses 7 anos. Já falei, já teve alguns problemas administrativos e de projetos, mas uma grande diferença hoje, o Flamengo fica com a renda, o Palmeiras fica com 60%, 70% da renda, o Corinthians não fica com nada hoje para pagar o estádio. É isso aí. Curioso, aí, Lugo, é isso aí. Quem construiu o estádio? Do estádio? É isso. Então agora tá pagando por isso. Então, ele foi o causador da própria dívida do Corinthians. É bem isso daí. Agora, retomando o que ele disse, a questão de venda de jogador, eu acho que é importante o Palmeiras ter atenção. Porque isso que ele falou no final, eu concordo. A venda de jogador é importante e o Palmeiras precisa ficar de olho nisso. O elenco hoje do Palmeiras que eu coloquei aqui na tabela, os titulares não têm esse valor de mercado que a gente espera. Então a gente tá... E aí eu até entendo, né? A gente fala, tá escalando porque precisa vender. Olha, tem horas que a gente tem até que entender esse tipo de situação, porque isso faz parte da receita do clube, né? Logicamente tem que jogar o melhor, mas tem ali jogadores de potencial que você não pode queimar, né? Muitas vezes nós, como torcedor, a gente rifa o cara, né? Porque é o Vidron, é não sei o quê, mas a gente também tem que ter um certo cuidado, porque esses jogadores são ativos do clube e eles têm que ter um viés de vender. Mas vender logo, né? Porque o torcedor também não tem que ter paciência para aguentar muito o pereba. Mas viu que tá ali, valorizou, tá aqui o mercado, vende. E eu acho que o Palmeiras, a gente tem que aprender a conviver com isso
para gerar novas Mas assim, eu receitas queria também. voltar lá na sua tabela para convidar o pessoal que não viu, tá? O pessoal que chegou agora, porque a gente vê que a audiência vai subindo, vai trocando, as pessoas que estão na live. O Lugol trouxe uma tabelinha. Então ele Tá tá aí, falando se quiser muito em botar na cima. tela aí, Isso, Fernando, tá aqui, aí. ó. Essa tabela aqui, se você quiser printar, tá? A gente Ó. falou dela, o Lugol explicou, e é importante a gente contextualizar, porque senão só pega o cara que veio agora, Ó. mas pô, a live é uma Ó, live que merece. e só olhando aqui, Fernando, eu vou botar Vai os lá. titulares e os reservas, né? E vou ordenar por valor de mercado, né? Do maior para o menor. Olha aqui, ó. Os jogadores que mais valem no Palmeiras hoje são reservas. Eu estou querendo dizer, o Verón, o Menino e o De Paula. E aí vem o quarto, que é o Dudu. Porém, o Dudu já tem, ó, 29,8 anos, quase 30 anos. Então é um jogador que a gente não vai ter esse retorno financeiro. Por isso que é importante a gente avaliar aqui o quanto o cara vale, o quanto ele representa nesse percentual. Quer ver? Vou botar o do Corinthians. Posso pôr o do Corinthians aqui, ô Fernando? Pô, aí, vai lá. Vou botar o do Corinthians aqui. Olha o do Corinthians aqui para vocês verem, ó. Olha o do Corinthians, os titulares do Corinthians, tá? Olha o quanto vale. Vale bem menos que os do Palmeiras, aqui valor de mercado já ordenado. Então o que mais vale, por exemplo, é o William, Roger Guedes e Renato Augusto. O William já não vai ter como vender mais, ó, já tem 33 anos. O Roger Guedes ainda tem um potencial aqui de negociação, tem 25. Renato Augusto já não tem mais. Então olha o Corinthians como ele não tem ativo para poder gerar receita, né? Os jogadores mais valorizados não vão poder, assim, vão ter que ter retorno apenas esportivo, né? Então isso dá mostra clara que o Corinthians tem um elenco aí que consegue se manter ali nas posições de vaga de Libertadores. Porém, a curto, médio prazo, não são eles que vão gerar receita. E aí você tem jogadores que não conseguem vender, associados com uma arena endividada, que não consegue gerar receita. Então você fica com duas receitas importantes blocadas. Então, por isso que eu vejo que o Corinthians está abaixo de Palmeiras, que é o tema da live, abaixo de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Muito por conta desses números que eu coloquei aqui, Fernando. É isso. Não, exato. E aí vai lá, Josino, vai lá. É que essa questão aí, o Lugol, foi o que o Fernando falou no começo, né? O Corinthians tinha que dar uma guinada, não queria saber como. Ele queria sair daquela situação incômoda dele ali com a nova gestão. Então, eles foram repatriando jogadores que já gostavam do clube, que tem um certo renome, e também aquela situação ali que eles sabiam que conseguiriam fazer lobby com a torcida também. Josino, você tocou num ponto importante, sabe por quê? Tem horas, isso aqui é que nem ação da bolsa, assim, quando você vê que está afundando, ou você dá aquele aporte para de fato o negócio se estabilizar, ou você abre concordata e acabou o negócio, entendeu? Então eu acho que o Corinthians, quanto não significaria um rebaixamento do Corinthians? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque assim, ele investiu quanto? Quase nada. Alguns jogadores vieram até de graça, assim, de graça, mas pagando um salário alto. O quanto não vale se manter na primeira divisão? Então esse negócio que o Palmeiras talvez pudesse melhorar nesse sentido. O quanto não vale você arriscar-se aqui, pagar por um Hulk, pagar por um Nacho, para ter uma conquista de uma Copa do Brasil? Esse é o risco, né? É o risco que você mede, investimento versus o risco. É esse ponto que eu falo da gestão do Palmeiras, que dava para você arriscar um pouco mais para poder ter um lucro ali na frente. É isso. Gostaram desse corte? Então, NOKD Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o que Digam. Curtam, se inscrevam e ative o sininho. Fui, galera!